Porque eu saí das religiões. Eu já fui espírita kardecista praticamente minha vida toda. Minha mãe era espírita kardecista, então eu cresci indo para centros espíritas. Depois, na adolescência, eu passei a frequentar casas de Umbanda, me apaixonei pela Umbanda. Frequentei a Umbanda por muitos anos, comecei desenvolvimento de espiritualidade, cheguei a trabalhar, cambonar numa casa de Umbanda, foi um aprendizado maravilhoso, um tempo maravilhoso. Porque quando começou a pandemia, o que aconteceu? Eu não tinha mediunidade até então, eu fazia até desenvolvimento nessa casa de Umbanda, mas até então eu nunca tinha desenvolvido de fato mediunidade, não sentia nada, não incorporava, tinha nada de mediunidade, assim. Todo mundo tem um pouco, né? Mas assim, eu parecia que tinha muito pouco. Na pandemia, todas as casas fecharam, a gente teve que parar de frequentar a casa de Umbanda. E a minha espiritualidade começou a se apresentar dentro de casa. Minha mãe sempre foi muito médium e minha irmã também. E eu, como vocês sabem, não tinha mediunidade até aí. Como assim, Ju, a espiritualidade começou a se apresentar na sua casa? A gente fazia evangelho no lar. E o evangelho lá é uma prática originalmente espírita, só que a gente sempre continuou fazendo. Mesmo após sair do espiritismo, eu e minha família, a gente continuou fazendo evangelho no lar, porque é uma prática que a gente gostava bastante. A gente sente que eleva muito a vibração da casa, aproxima os moradores, afasta os irmãozinhos, né, que são os obsessores. Então, assim, a gente continuou fazendo. E aí, durante o nosso evangelho, como minha mãe tinha muita mediunidade, às vezes se apresentava um espírito, vinha, incorporava. Gente, lembrando que isso não é muito comum e não é, inclusive, muito seguro você receber entidades fora de um lugar protegido, controlado, longe de uma casa de oração. Porém, aconteceu com a gente, foi assim, a história é assim, eu tô contando a minha história, eu tô dizendo que é certo ou errado, eu estou contando a vocês a minha história e como foi comigo. A espiritualidade começou a vir, trazer recados, dizer pra gente o que fazer. E a gente ia só obedecendo, né? Inclusive, a gente recebeu o sinal de convidar pessoas para participar do nosso Evangelho no Lar. Que é uma prática, assim, só para os moradores da casa, né? Para quem conhece, sabe. Só que a gente recebeu esse recado de convidar pessoas. E acabou virando uma coisa natural. A gente começou a convidar amigos, era meio da pandemia. Então ninguém estava frequentando lugar nenhum. E as pessoas estavam muito desesperadas. Emocionalmente, espiritualmente. As pessoas estavam muito frágeis, precisando de um amparo espiritual. Então a gente começou a convidar alguns amigos para virem para nossa casa. Outros amigos começaram a se convidar para virem para nossa casa, participar do nosso Evangelho no Lar. E começaram a participar. E as pessoas vinham vindo. Na época a gente morava num apartamento muito pequenininho. E aí as pessoas sentavam no chão. Era um monte de gente. Nesse meio tempo a minha espiritualidade começou a se apresentar também. Digo assim, de incorporação. Eu não incorporava, mas isso começou a acontecer, né, dentro da nossa casa. Isso começou a acontecer nunca na rua, graças a Deus, nada a ver. Mas dentro da nossa casa eu comecei a sentir as energias e permitir que essas energias se manifestassem. E aí eu fui conhecendo as entidades que me acompanhavam, e elas traziam um recado. E assim, a gente percebeu